Olá, bom dia. E o tema de hoje é os organismos internacionais. É agora, no meu canal do YouTube. Um bom dia para você. Eu começo a aula de hoje falando dos organismos internacionais. Hoje você vai entender o que quer dizer organismos internacionais. Então eu convido você a participar da minha aula. Os organismos internacionais ou organizações intergovernamentais, OIGS, são instituições multiestatais. Devem estar em ao menos 3 estados e com atuação em diversos países em busca de uma cooperação internacional. Atualmente, existem aproximadamente 250 organismos internacionais que projetam aquilo que se convencionou designar como governança global. Governança global, por sua vez, é um conceito que surgiu em 1995 para expressar a ideia de cooperação e regras que permitem acordos e solução de problemas internacionais por meio das entidades, não respondendo a uma autoridade formal e única, como ocorre no interior de um Estado. Não corresponde, portanto, à ideia habitual de, abre aspas, governo, fecha aspas, propriamente dito. Então, pessoal, os organismos internacionais ou organizações intergovernamentais, OIGS, são instituições multiestatais, que devem estar em ao menos 3 estados e com atuação em diversos países em busca de uma cooperação internacional. Ou seja, os organismos internacionais atualmente existem aproximadamente 250 organismos internacionais que projetam aquilo que se convencionou designar como governança global. Então, esses organismos internacionais se convencionou designar como governança global. Então, o que quer dizer governança global? Governança global surgiu em 1995 para expressar a ideia de cooperação e regras que permitem acordos e solução de problemas internacionais por meio das entidades. E a governança global não responde a uma autoridade formal e não corresponde, portanto, à ideia habitual de governo, propriamente dito. Existem inúmeras áreas de atuação dos organismos internacionais: ajuda humanitária, área econômica, projetos sociais, incentivo ao comércio, mediação de conflitos comerciais, ajuda militar, segurança coletiva, programas de assistência ao desenvolvimento social, ambiental, entre outras. Então você pode ver agora, que os organismos internacionais atuam em inúmeras áreas, Muitas OIGS, organismos internacionais ou organizações intergovernamentais, estão diretamente envolvidas com projetos solidários e de assistência às populações locais, sejam povos excluídos, sejam vítimas de conflitos regionais. Desde o término da Segunda Guerra Mundial, multiplicaram-se e tornaram-se solidamente
consolidadas atuando em diversos países com orçamento próprio e sede em alguns deles. Então, pessoal, muitos organismos internacionais ou organizações intergovernamentais estão diretamente envolvidos com projetos solidários e de assistência a populações às populações locais, sejam povos excluídos, sejam vítimas de conflitos regionais. Então, pessoal, os organismos internacionais ou organizações intergovernamentais, desde o término da Segunda Guerra Mundial, multiplicaram-se e tornaram-se solidamente consolidadas, atuando em diversos países com orçamento próprio e sede em alguns deles. A seguir, fachada da sede da Organização das Nações Unidas, ONU, em Nova York, Estados Unidos. A mais conhecida das organizações internacionais, fotografia de 2019. Observem aí a imagem. Alguns dos principais organismos internacionais da atualidade são ONU, Organização das Nações Unidas, OTAN, Organização do Tratado do Atlântico Norte, FMI, Fundo Monetário Internacional, OCDE, Organização para a Cooperação e o Desenvolvimento Econômico, e OMC, Organização Mundial do Comércio. Então, os principais organismos internacionais da atualidade é a ONU, OTAN, FMI, OCDE e OMC. Ok, pessoal? Eu repito: ONU, Organização das Nações Unidas, OTAN, Organização do Tratado do Atlântico Norte, FMI, Fundo Monetário Internacional, OCDE, Organização para a Cooperação e o Desenvolvimento Econômico, e, para terminar, OMC, Organização Mundial do Comércio. Pronto? Ficou bem claro, né? Então, alguns dos principais organismos internacionais da atualidade, ONU, OTAN, FMI, OCDE e OMC, surgiram na Conferência de Bretton Woods em 1944, no contexto do término da Segunda Guerra Mundial, embora outros organismos internacionais existam desde antes. A Conferência de Bretton Woods foi uma histórica reunião de cúpula, realizada às vésperas do final da Segunda Guerra Mundial, que reorganizou a economia mundial destruída após a guerra, configurou-se como a restauração do capitalismo, que estava em intensa crise desde 1929. A iniciativa reorganizou o sistema monetário internacional, quando as demais economias pesaram sua moeda ao dólar, definindo a taxa de câmbio. Então, pessoal, a Conferência de Bretton Woods foi uma histórica reunião de cúpula. Quer dizer o quê? Reunião de cúpula é um encontro de altas autoridades de vários países. E essa reunião de cúpula, né? Ou seja, essa Conferência de Bretton Woods, foi uma histórica reunião de cúpula. E essa reunião
foi realizada às vésperas do final da Segunda Guerra Mundial. E aí, a Conferência de Bretton Woods reorganizou a economia mundial, que estava destruída após a guerra, né? Restaurou o capitalismo e reorganizou o sistema monetário internacional, quando as demais economias pesaram sua moeda ao dólar, definindo a taxa de câmbio. O que quer dizer restaurar o capitalismo? A restauração do capitalismo vai se dando na medida em que cresce o comércio exterior com os países não comunistas. Com mais lucros, o mercado capitalista determina o plano econômico, tá? E a taxa de câmbio é uma taxa de regulação entre duas moedas de países distintos, estabelecendo o valor de uma em relação à outra. É essa relação que estabelece as trocas comerciais e os valores e os respectivos valores. Se a diferença cambial entre dois países é de 3:1, por exemplo, significa que um determinado país precisará de 30 moedas para obter o equivalente a 10 do outro. Isso define o preço de uma mercadoria, impactando diretamente no comércio internacional. A moeda estadunidense, que é a moeda dos Estados Unidos, por sua vez, estava pesada no ouro, tá? A partir daí, o dólar passou a ser a principal moeda do mundo. Participaram dessa reorganização da economia mundial 44 países, e entre as iniciativas esteve a criação de alguns dos principais organismos internacionais. Pessoal, foram 44 países que participaram da reorganização da economia mundial. E depois que ocorreu a reorganização da economia mundial, depois que ocorreu a reorganização da economia mundial, que foi em 44 países, foi criado também o Fundo Monetário Internacional, FMI, o Banco Mundial, Banco Internacional para a Reconstrução e Desenvolvimento, BIRT, e o Acordo Geral de Tarifas e Comércio. E temos também o GATT, sigla em inglês de General Agreement on Tariffs and Trade, que mais tarde passaria a se chamar Organização Mundial de Comércio, OMC. Pessoal, quando fala mais tarde, quer dizer na atualidade. Hoje não se chama mais GATT, se chama OMC, Organização, Mundial do Comércio. Então, pessoal, deixa eu fazer uma correção, tá? Quando foram 44 países que participaram da reorganização da economia mundial. E entre as iniciativas esteve a criação de alguns dos principais organismos internacionais que temos hoje. Então, a partir do momento em que 44 países participaram da reorganização da economia mundial, foi criado também o Fundo Monetário Internacional, FMI, o Banco Mundial, o Banco Internacional para a Reconstrução e Desenvolvimento, que é o BIRT, e o Acordo Geral de Tarifas e Comércio, e o GATT, que hoje não é mais GATT, é a OMC. Tá, pessoal? Então, quando teve lá quando os 44 países quando os 44 países participaram da reorganização da economia mundial, foi criado, tá? Como iniciativa, foi criado esses principais organismos internacionais que temos hoje, que é os que eu acabei de falar, ok?
O peso político e econômico dos Estados Unidos na nova configuração geopolítica do pós-guerra que surgia foi decisivo para o redesenho da ordem política e econômica. É isso, pessoal. Acabou a nossa aula, muito obrigado pela sua companhia e até a próxima aula. Tchau, pessoal, até a próxima aula.